Morto no madeiro, as cinzas sepultadas, e ressuscitou Jesus Salvador. Você sabia que Jesus foi preso? Você sabia também que ele foi morto? E você sabia também que ele foi queimado? No livro de Gênesis, para se cumprir a profecia, diz: tu é pó e ao pó tornarás. E também ele havia pregando dizendo o seguinte, que assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, importava que ele também ficasse 3 dias e 3 noites no ciclo da terra. Salmo capítulo 85, versículo 11 diz: a verdade brotará da terra. Para completar mais ainda, o Senhor Jesus, hoje, ele está muito voltado em que a igreja tenha todo o conhecimento da verdade. Porque os religiosos se apoderaram dos ensinamentos. E nesses ensinamentos houve grandes distorções, onde eles distorcem e ensinam mentiras e se cumpre justamente aquilo que Jesus preveu em Mateus, no capítulo 24. Se possível, enganarão até aos escolhidos. As pessoas que se mostram preocupadas com a fé das pessoas são aqueles que os negaram naquele dia. Preste atenção. Eles dizem que Jesus, após ser morto, foram lá e pediram o corpo dele. Certo, até aí é verdadeiro. Só que eles abrangem outros que foram lá e pediram, de acordo com a própria Bíblia, que eles acrescentaram. José de Arimateia. Mas, na verdade, foram os discípulos de Jesus que pediram o corpo. Também eles dizem que o corpo de Jesus foi colocado em uma coisa de pedra lá, que era feito para um homem rico, e eles tinham tanta fé que ele ia botar aquele corpo em cima da pedra 3 dias e 3 noites, acreditando que Jesus iria ressuscitar, o que não procede. Porque, na verdade, os apóstolos pediram o corpo de Jesus, os seguidores. E ao receber o corpo do Senhor Jesus, eles levaram. E para que não profanassem aquelas pessoas que verdadeiramente odiavam, eles queimaram e as cinzas sepultaram. Temos o exemplo claro da morte de Saul, em que as cinzas foram sepultadas debaixo de uma árvore. As cinzas de José no Egito, ele havia dito: o Senhor fará transportar daqui os meus ossos. E em pó queimado é bem mais fácil de transportar. E ainda mais pelo caminho dos desertos. Então preste atenção numa coisa. O que é que muda esse ensinamento? Muda apenas a verdade. Ah, mas ele ressuscitou ao 3º dia, em corpo glorioso. Eles acreditam que Jesus ressuscitou no mesmo corpo. Num corpo que foi torturado, que foi massacrado, que foi morto em vida. Então, a queimação, ela já entra num processo pós-morte, dos vestígios do corpo humano morto. Aí sim, porque em vida diz assim: nenhum dos seus ossos foram quebrados. É por isso que as pessoas não têm essa teoria de que Jesus não foi queimado, mas na verdade ele foi queimado. Porque naquela região do Oriente Médio, as pessoas, quando odeiam de verdade. Na história do imperador romano, conta que o imperador mandou traduzir a Bíblia, e o inglês o traduziu, e ele ficou depois tão revoltado, que 40 anos depois da tradução, ele mandou arrancar os ossos
do tradutor e atear fogo nos ossos, de tanta ira. E a questão toda, tu é pó e ao pó tornarás, e só poderia voltar ao pó se fosse queimado. Isso não muda nada, até pelo contrário. Deus sabe que o mundo é um mundo idólatra. E Deus também sabe que o ser humano ele é capaz de pegar uma gota de sangue e fazer um clone. De pegar qualquer vestígio de um corpo ainda morto e fazer algum trabalho científico em cima daquilo. Então, uma vez queimado, não há possibilidade. Você vai ver aos dias de hoje, nos cemitérios de Israel, tem ossadas lá que eles dizem que são Abraão e muitos outros lá, rei Davi, Samuel e etc. Mas a verdade é justamente o que está escrito. Eu sei que é difícil de entender porque os romanos vieram expandindo essa teoria e colocaram nas escrituras. Mas ninguém sabe nada mais do que o próprio Espírito Santo de Deus e também dos anjos que estavam presentes. Porque as pessoas, tudo bem, se apegam demais à Bíblia, mas é bom conhecer a origem da Bíblia. A Bíblia vem de biblioteca. E o que é a biblioteca? Eles juntaram livros diversos e formaram a Bíblia. A Bíblia contém livro do Êxodo, do Levítico, do Número, do Deuteronômio, de Gênesis e de outros profetas. E eles agregaram tudo ali. O problema, por exemplo, Jesus não morreu numa cruz, morreu no madeiro. Hoje você presencia e você vê. Em Número diz, não tomarás suco por libação. Então eles tomam suco por libação. Libação quer dizer consagrado a Deus. Só pode ser o vinho, principalmente na Santa Ceia, na Páscoa, em um casamento. Vinho, não pode beber suco. Então, hoje é o contrário, eles proíbem o vinho. A palavra diz em Mateus capítulo 5, guardarás os mandamentos. Queres entrar no reino, guarda os mandamentos. Então, eles pregam contra os mandamentos, as leis. Eles insinuam que Jesus é a graça, então não precisa guardar leis nem mandamentos. Tem lógica um negócio desse. Eles ensinam. O altar, quando fizeres um altar de pedra, não colocarás pedra lavrada, cerâmica, mármore, etc. E eles colocam. Jesus nasceu no dia 25? É mentira. Quem mente é filho do diabo. Eles praticam. Eles comemoram essa prática. Está escrito, lembra-te do sábado para santificar. Eles comemoram, lembra, festeja os domingos. Ah, mas Jesus curou, pregou no sábado. Jesus curou e pregou todos os dias. Então é muito importante ressaltar a verdade. Porque a verdade ela tem um objetivo, tem uma finalidade. Ela é luz. A mentira é escuridão. Então as pessoas precisam entender que homens, só porque tem dinheiro, famas e propaganda, não tem o direito de usurpar, de enganar, de iludir as pessoas e muitas das vezes vender a fé. Praticamente eles vendem a fé. Dízimos, ofertas, essas coisas. Quando de graça recebeste, de graça dai. Então o dinheiro é a coisa menos importante de acordo com as Escrituras. Ninguém serve a Deus ao dinheiro. É o que você está vendo no dia de hoje. Iremá, Cidade Areal, Igreja de Crente. Muito obrigado.